Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Poli Digital. Conexão Poli Digital é um oferecimento da Poli Digital. A Poli é uma plataforma de gestão de atendimento para pequenos e médios negócios. O que isso quer dizer? Nós temos uma plataforma com chatbot que integra canais de atendimento, WhatsApp, Instagram, Facebook em um só local, com vários atendentes e um só número. E não para por aí. Nós contemplamos toda a sua jornada de atendimento do seu cliente, desde a captação desse lead, o atendimento, a parte de vendas, gestão de carteiras, uma infinidade de funcionalidades para ajudar o seu negócio a alavancar o seu atendimento. E esse programa que nós temos aqui, nós já estamos aí na 11ª edição dele. Nós costumamos trazer assuntos para profissionalizar, ajudar, né, o pequeno e médio negócio a profissionalizar-se, a aprender mais sobre gestão, a aprender mais como se sobressair, principalmente no mercado digital. E hoje, como não vai ser diferente, nós temos um tema muito rico para trazermos aqui hoje. Nosso tema é reputação e vendas, como a confiança gera resultados. Como eu sempre preciso de ajuda de especialistas no mercado para falar sobre isso, mais uma vez presente aqui conosco, nosso primeiro convidado é o Gabriel Henrique, que ele é um dos fundadores da Poli Digital e está aqui comigo hoje para ajudar a enriquecer esse bate-papo. Muito obrigado, Timóteo, é um prazer aí. Estou hoje responsável principalmente da parte de parcerias e canais dentro da Poli e a gente vai conversar hoje com uma pessoa sensacional, que é gerente de projetos do Reclame Aqui, uma empresa extremamente importante para todo consumidor, né? Super comum quando você for fazer uma compra, primeiro procurar, principalmente quando um produto novo ou quando é uma empresa nova, se você tem um perfil confiável lá dentro, né, do Reclame Aqui. Verificar a qualidade, ver como que a empresa trata as reclamações e afins. Eu acredito que o Guilherme vai falar muito bem hoje sobre como o Reclame Aqui pode ajudar você, que é empresário, a melhorar essa sua relação com o seu cliente. Não é mesmo, Guilherme? Olá, pessoal. Prazer em estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, me apresentando um pouquinho, sou o Gui Negrão, eu sou líder de produtos aqui no Reclame Aqui. A minha missão e a missão do RA todos os dias é ajudar as pessoas a comprarem com mais confiança e, ao mesmo tempo, a gente ajudar as boas empresas a venderem mais através da boa reputação. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho, né, sobre a confiança, a transparência, o quanto que a reputação ela é importante nessa jornada que a gente vive, né? A gente está no mundo digital. Hoje o consumidor ele pode iniciar a jornada de compra, seja no mundo físico, seja nas redes sociais, mas no final do dia ele está ali em busca de entender se aquela empresa ela consegue oferecer um bom produto, se ela vai atender às expectativas dela. Legal, muito obrigado. Já queria agradecer sua presença aqui conosco hoje, Guilherme. E quando a gente fala de resultados, né, uma série de conversas que a gente fez ao longo desse ano aqui no Conexão Poli Digital, nós falamos muito sobre formas de aumentar a venda sem necessariamente ter que fazer mais marketing. Falando também de marketing, mas também falamos de branding, falamos de ferramentas que auxiliam na gestão e hoje a gente quer falar sobre reputação. Você já está no mercado, já é do mercado. O que você tem para trazer para nós de informações sobre a relação entre a confiança do consumidor na empresa e o sucesso dessa empresa em alcançar clientes, em vendas? Perfeito. Ótima pergunta. Eu acho que primeiro, de uma maneira filosófica, talvez, né, o que é reputação? Reputação não é o que a gente diz sobre nós mesmos, né? Então, a gente até pode usar, por exemplo, o marketing para comunicar os nossos atributos, como a consciência de marketing, como que a gente transmite os nossos valores, mas é a reputação validada, né, pelo consumidor que realmente certifica se tudo isso é verdade. Então, a reputação de uma marca ela é definida muito mais pelas experiências, né, que o consumidor vai tendo e ele vai transmitindo isso e ele compartilha, e isso acaba ajudando os demais consumidores, né? Então, hoje a gente entende que o Reclame Aqui é muito um canal de apoio a todo investimento de marketing que as empresas fazem, porque vamos considerar empresas pequenas, eu acho que é o caso que SMB, né, que vocês atendem até um pouco mais com apoio. Hoje, o desafio de uma empresa que está nascendo do zero, se ela estiver dentro do marketplace, ok, talvez você tenha ali uma
o consumidor ele não vai ter uma restrição em relação, uma desconfiança para fazer uma compra, né? Porque você tem a chancela do marketplace que garante isso. Agora, quando você vai fazer ali a tua própria promoção, você tem a tua rede social, você tem o teu site, você impulsiona toda essa comunicação. Então, invariavelmente, esse consumidor que ele até foi atraído, né, pela oferta que a empresa fez, ele vai buscar entender se essa empresa ali existe, se é uma empresa ela é confiável, se teve experiências. Isso não se restringe apenas ao Reclame Aqui. O Reclame Aqui ele é um dos pontos de contato, né? Como eu mencionei ali, a jornada hoje ela é digital, então e ela também não é linear. Muito se diz ali que começa por uma busca, mas às vezes você foi impactado na rua, você foi impactado por um influenciador, você estava navegando ali na rede social e foi impactado por alguma marca. Então, você até considera e você busca informações sobre essa empresa ou esse produto. E quando você não encontra, provavelmente você vai descartar, né, essa possibilidade de uma compra. É isso aí. E é importante falar sobre isso, e eu queria até passar para o Gabriel, se tiver pontos interessantes para comentar, que a gente trabalhando com pequenos e médios negócios, né, ao longo desses anos, a gente tem percebido que às vezes fica aquela impressão de que talvez essa questão de reputação é mais importante para a empresa grande. Mas acho que a digitalização derruba isso, né? Com certeza. Todo consumidor, quando vai conhecer uma nova empresa, ele fica desconfiado, não tem jeito. Então, para empresas grandes, tem uma estrutura de marketing, de relacionamento com o cliente, pela simples estrutura da empresa, que tem uma equipe específica para cada estrutura, né, para cada área. Mas para pequenas empresas não é muito diferente, porque o consumidor ainda tem essa necessidade, ainda quer gerar confiança, ainda quer entender se aquela empresa é confiável, se ao ter uma compra com algum problema, ele vai ter algum tipo de suporte. Então é importante, desde o início da empresa, já se preocupar com isso. Seja nas formas de relacionamento, na sua rede social, no seu Reclame Aqui, que vai estar sempre sendo respondido, seja com o próprio atendimento ao cliente. Então, o cliente vai te procurar no WhatsApp, vai ligar para você, você precisa estar aberto a conversar com ele. Então, tudo isso faz parte do relacionamento para criar confiança, credibilidade da sua operação. Isso aí. E é tão legal isso que a gente teve a conversa com a Paula Tebet, alguns bate-papos nossos atrás aqui, tem no link aí da descrição da nossa live, acesso para o vídeo que a gente fez com ela, e falamos muito sobre o cliente hoje, ao comprar, ele primeiro procura nas redes sociais, se aquela empresa tem um Instagram, se aquela empresa tem ali talvez até um canal no YouTube. A gente até falou disso antes da gente começar a nossa live aqui, batíamos um papo sobre isso, sobre a importância de estar presente no meio digital, porque está todo mundo procurando o que se fala sobre essa empresa. E 2 semanas atrás mesmo eu entrei no Instagram de uma Big aí, não convém falar qual é, mas na primeira publicação, que era uma publicação nova sobre uma mudança no branding da empresa, tinha, assim, uma pá de mais de 3 mil comentários falando, cadê meu produto que não entrega? E isso é fundamental, porque na hora que o cara entra lá, com certeza ele pensa 2 vezes antes de comprar, né? Exatamente. Em relação eu sempre penso da seguinte maneira, né? Uma resposta, problema toda empresa tem, né? Boa é aquela que consegue resolver. Então, é sempre muito importante as empresas elas estarem em todos os canais, né? Onde o consumidor ele está. E aí, com esse mundo digital, a gente tem muito mais ciência em relação a isso. Quando eu acho que é muito importante estar alinhado às políticas de venda, né, para você não frustrar uma expectativa. E quando o problema acontece, nem todo problema ele é ruim. Às vezes é uma oportunidade de você melhorar um processo, é uma oportunidade de você, quando você tem uma resposta, uma reclamação no Reclame Aqui, por exemplo, você não está respondendo pro consumidor que reclamou. Você está criando uma história e vai atender a muito mais gente. Eu não sei se vocês têm um pouco de noção em relação aos números do Reclame Aqui, mas a gente tem hoje mais de 20 milhões de consumidores cadastrados na plataforma. Todos os meses a gente tem próximo de 30 milhões de consumidores, usuários únicos que acessam a nossa plataforma, seja site ou aplicativo, e apenas 1/3 disso está reclamando. A grande maioria está numa jornada de compra, né? Então, quando você responde a uma reclamação existente, você não está resolvendo apenas aquele problema de um consumidor. Você está criando uma história
E às vezes o problema ele nem é tão grave assim. Por exemplo, digamos que você está numa fase agora, a gente está se aproximando da Black Friday, e você vendeu muito mais do que a tua capacidade. Isso é um problema de uma empresa menor, né? Então, você respondendo aquilo de uma forma muito transparente, que vocês tiveram um problema com logística, mas que o produto está chegando, certamente quando chegar esse produto, esse consumidor ele vai avaliar você positivamente, vai dizer que voltaria a fazer negócio. Então, eu acho que tem os dois, né? Tem tanto a questão da expectativa, tem as fases, né? As épocas sazonais que podem fugir um pouco do habitual, que é a operação de uma empresa, mas nem todo problema é ruim, né? Então, acho que isso é algo que constrói uma história, encoraja novos consumidores a fazer uma compra. Eu não gosto de trazer muitos exemplos pessoais, né? Mas eu vou trazer aqui um pouco algo situacional. Eu voltei a correr, né? E dias atrás eu estava tentando comprar um tênis. Então eu já sabia o tênis que eu queria comprar. Aí qual que é a minha jornada lógica? Eu jogo lá no Google. Eu quero comprar determinado tênis. Aí aparece ali as principais lojas, né? Os marketplaces já mais conhecidos, mas surgiu ali a loja menos conhecida com um valor relativamente menor. E aí inicia essa minha consideração. Eu tento buscar, será que esse cara tem uma presença no Instagram? Né? Eu uso um pouco mais Instagram do que TikTok, mas eu sei que TikTok é algo que, principalmente para essa geração mais nova, é até preferencial do que o Google. Mas, enfim, inicia a jornada ali de busca, deixa eu ver se essa empresa ela existe, deixa eu dar uma analisada nos comentários. E aí eu cheguei, curiosamente, em uma que tinha Reclame Aqui. Então, ela é RA1000, ela tinha ali um posicionamento, ela antecipou, né, essas informações ou objeções que o consumidor poderia ter, e mesmo ela não sendo tão conhecida, ela me encorajou a fazer uma compra. Então, eu acabei fazendo uma compra com um valor relativamente menor e estou com um tênis na minha mão. Então, avaliei positivamente também essa empresa, minha experiência foi boa. Mas o contrário também acontece, né? Às vezes você gasta ali e faz um investimento em marketing, você tem um produto, você é uma empresa séria, mas você ainda não tem esse histórico reputacional. Como que você constrói isso? E aí não é apenas o Reclame Aqui. É importante, se você for um comércio, né, uma loja física, você ter o Google My Business, você está posicionado, é importante você tratar as redes sociais, é importante você ter, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, uma página dentro do Reclame Aqui. O Reclame Aqui ele não é só sobre a reclamação. Talvez a gente tenha nascido ano passado olhando muito para isso, mas hoje a gente tem soluções, você tem possibilidade de construir uma página que tem uma verificação, que tem avaliações positivas, mesmo você não tendo uma quantidade de avaliações ali em cima de reclamações. Então, isso é algo que já existe. Eu vou trazer mais um case aqui, e vou fazer até uma propaganda para o pessoal, porque foi um case recente que a gente fez, e foi muito interessante. Foi uma empresa chamada Espaço Miami. E esses caras, eles não têm o número suficiente para ter uma reputação dentro do Reclame Aqui. A nossa regra é que você precisa ter 10 reclamações respondidas e avaliadas, né? E aí, com isso, a gente tem o nosso índice reputacional. Mas, de novo, essa empresa, ela entendeu como que o jogo, né, como que esse posicionamento no RA pode ajudar elas. Eles adquiriram ali a verificação, eles têm lá dentro, se você acessar a página deles, o banner da página Eu Existo, se não me engano, esse é o POP que está ali escrito, e eles tiveram um resultado muito interessante. Eles tinham ali uma consideração de compra, e no momento da decisão, eles transbordavam muito para o WhatsApp deles, para eles tentarem ali passar um pouco mais de confiança. E a partir do momento que eles utilizaram essa estratégia de RA, eles diminuíram em 20% o atendimento, a necessidade do atendimento, porque a chancela do Reclame Aqui passou uma confiança para o consumidor que está fazendo uma compra, entre outras boas práticas que existem. Excelente, legal. E você citou, achei interessante, sobre verificação, e toda vez que a gente vem trazer algum assunto novo aqui no nosso Conexão Poli Digital, a gente tenta ajudar o máximo possível essa pessoa que está profissionalizando o seu negócio, seu pequeno negócio, está saindo para o mercado, está ganhando mais robustez nos seus processos, de como começar. Então, falando, até puxando também para verificação, por onde que a gente pode começar a se preocupar com reputação
principalmente a reputação digital da minha empresa? E como que a própria verificação do Reclame Aqui pode ajudar a empresa nisso? Perfeito. Eu diria que são múltiplos canais, né? Não é exclusivamente você ter uma rede social ativa, mas isso é um dos fatores. Eu acho que você ter ali uma frequência de postagem, uma frequência de respostas, independente do canal, você ter de novo puxando para o Reclame Aqui, você ter um perfil ativo. Muito tempo houve um certo receio de estar no Reclame Aqui ou não. Eu acho que a gente está conseguindo e está percebendo, né, que as empresas elas estão se autocadastrando. No Reclame Aqui hoje, ou você é cadastrado, porque um consumidor ele teve algum problema, mas as empresas já estão antecipando. Opa, o Reclame Aqui ele pode me ajudar, né, através de uma confiança. Então, mesmo que eu não tenha ali um volume ou um histórico, a gente tem mecanismos de garantir que essa empresa ela existe. A gente faz uma verificação e esse selo reputacional, selo de verificação, ele não é comprado, né? Talvez como outras plataformas de redes sociais você compra. Na verdade, a gente tem esse produto, ele passa por uma camada de segurança e, se você passar, a gente concede. Então, isso minimamente garante a existência de uma empresa, né? Aí, claro que existe todo um outro trabalho que ele pode ser, e certamente é de longo prazo, né, de médio e longo prazo, você vai construindo uma reputação. Então, tratar os canais, não apenas um deles, é muito importante. Acho que você ter essa presença, de novo, o consumidor, hoje ele é multicanal. Você pode ter um canal que está performando mais, mas se você não tiver uma presença em outro, talvez você esteja perdendo uma oportunidade, né? Perfeito aí, ó, Guilherme. Tem até um caso icônico que eu lembro bastante. Converso com muitos empresários, mas me deixou uma lembrança muito forte, que foi sobre um certo medo dele com o Reclame Aqui. Um super pequeno ainda empresário, tinha acabado de começar a operação, mas ele entendia que o Reclame Aqui era um lugar apenas para ouvir reclamações, apenas para ser criticado. E aí eu pensei que, poxa, é muito mais grave o risco de você não ser conhecido, de você não ser percebido como uma empresa séria, do que você ter uma reclamação nessa página. Então, eu acho que é muito importante o trabalho de mindset mesmo dos empresários, principalmente ali no começo da sua operação, de que é importante você estar presente aonde o seu cliente está, reclamações vão ocorrer, não adianta pensar que é injusto um lugar onde você só tem, em suma, reclamações ao invés de elogios, porque não existe essa possibilidade, os clientes não vão, muito dificilmente vão voltar na sua operação para te elogiar, vai ser uma porcentagem muito pequena, mas reclamações é algo que vai ocorrer. Então é muito importante você estar presente, estar preparado e colocar a sua energia para responder e resolver o problema o mais rápido possível. Então eu acho que é importante as pessoas compreenderem esse papel de que o Reclame Aqui, ou seja a página do Google, ou a página de comentários do Instagram, onde tem lá gente reclamando, você tem que usar isso a seu favor, entender que tem gente reclamando e o que precisa ser feito para corrigir, para você melhorar e para você fazer disso uma solução positiva, né? Então, não sei como que vocês até mesmo propagandeiam essa virada de chave, mas eu acho que é muito importante as pessoas compreenderem que reclamações é natural e o importante é entender como resolvê-las, certo? Exatamente. Eu diria que o caminho do Reclame Aqui, né, a visão, acho que a gente cresceu muito com empresas grandes, então foi algo natural, né? O Reclame Aqui é um negócio único. Ele é algo que nasceu em cima de reclamações. Então, você fazer negócio em cima disso é algo muito particular, eu diria. Mas a gente está evoluindo para também ajudar principalmente as empresas de long tail, né? As empresas menores. São essas empresas, esses casos de empresas que não têm, talvez, um volume de reclamação. Então, nosso posicionamento, o nosso esforço, ele está andando também tão grande quanto que a gente faz bem, indo em relação a essa direção para trazer as avaliações positivas. Você mencionou ali que a gente não tem tanto controle em relação à reclamação, mas em relação a você pegar a avaliação positiva, um cliente que ele teve uma experiência
boa, ele está muito mais propenso ali de você deixar, né, uma contribuição por conta da tua experiência. Então, isso também faz parte dessa construção reputacional, né? Mas eu concordo que tem até alguns dados, tá? Hoje, 32%, segundo a PwC, estou com a minha cola aqui na frente, os consumidores eles param de fazer negócio, mesmo de uma marca que ele ama, se ele tem uma experiência ruim, tá? 75% dos consumidores eles preferem dar um feedback diretamente para a empresa quando ela busca ela faz uma tentativa de conversar com a empresa. E quando ela não consegue, aí você tem algumas outras instâncias. O Reclame Aqui hoje é muito isso. Quando ele não consegue ter um retorno ali frente a um problema, ele acaba buscando a gente, entre outros, né? Tem o Procon, tem consumidor.gov, para você fazer uma reclamação e que é um pedido, né, de ajuda. Se a gente for parar para analisar, esse cara ele ainda está te considerando, ele não te descartou. Ele poderia estar descartando a tua marca, mas ele está ali pedindo para ser ouvido e para resolver algum problema. Então, isso é algo positivo, né? Empresas, quanto mais elas crescem, é natural que você vai ter ali algo que sai do teu controle. Mas, de novo, você está respondendo, você está criando histórias nesse mundo digital. Muitos dos consumidores, eles entram ali para buscar algumas informações e talvez você ajude, não aquele único caso que trouxe o problema, mas você está respondendo isso de uma forma muito mais ampla. Perfeito. Gostaria de aproveitar, lembrei até que eu gostaria de falar isso, que você trouxe dados aí já do mercado sobre isso, e queria aproveitar esse momento de consultoria que a gente está tendo aqui para o nosso público. A gente já está entendido aqui, acredito, com o tempo que a gente já está conversando, que a reputação é extremamente importante para a sobrevivência da empresa, para a venda, para faturamento e principalmente para não perder faturamento, não perder venda, não perder clientes. Mas aí, qual que seria a nossa... Eu acredito que você tem essas informações com, pelo menos, a base de vocês. Quais são os principais erros aí que afetam a reputação das empresas, que arranham a reputação das empresas? O que eu estou querendo dizer? Quais são as principais reclamações do consumidor hoje no mercado? No geral. Eu acho que é muito amplo, né? Mas se a gente for... talvez trazer algumas boas práticas, né? Muito pensa-se que no Reclame Aqui é sobre a velocidade, né? E aí a gente tem algumas ferramentas também que ajudam quando você tem um volume maior, tem CRM ali para ajudar a você entender quais são os problemas, a você organizar as prioridades, a você ter algumas respostas mais padronizadas, mas eu diria que talvez seja mais interessante entender o mecanismo do RA, que não é sobre um jogo de velocidade, é muito de você entender de fato qual que é o problema desse consumidor. Você não sai respondendo ele primeiramente. Você entra em contato com ele, você diz que vai avaliar o problema, né, que aconteceu, você diz que você vai responder pelo canal, depois você pede avaliação para ele. A gente tem produtos, mas também o Reclame Aqui ele é um grande freemium, né? Ele é uma ferramenta gratuita. Se você for cadastrar e tiver algum problema, você não tem necessidade nenhuma de conseguir responder o consumidor. Você pode responder isso de forma gratuita. Mas a gente, obviamente, tem algumas ferramentas de posicionamento, ferramentas que aumentam a confiança, que melhoram a experiência. Quando você tem um volume maior, a gente te ajuda a entender esses problemas, direcionar para as áreas corretas dentro das companhias. Mas é um pouco disso. Eu acho que é muito amplo, depende do segmento, né? A gente é muito forte, por exemplo, no segmento de fintech, de bancos, o varejo. Talvez a gente não seja tão forte quando a gente fala de uma questão de quando você vai buscar um hotel. Ao mesmo tempo, a gente é muito forte em relação à aviação, né? Quando você vai comprar uma passagem. A gente também tem um case muito, muito interessante aqui dentro, que faz parte total da estratégia deles de marketing, que é a empresa chamada Volpra. Então, se vocês entrarem no site deles, o Reclame Aqui tem um apoio enorme ali na confiança que eles transmitem para o consumidor. Então, eles acreditam muito, assim, é um case de sucesso que ocorre. Eu não saberia te dizer exatamente qual é o principal problema, porque ele varia de segmento a segmento. Entendi. Mas a gente
entende, eu não estou querendo ser tendencioso, mas dá para perceber que velocidade, ou pelo menos manter contato, é crucial. Quando a pessoa tem alguma queixa, é muito importante que a gente dê feedback para esse cliente que está me procurando, pelo que eu entendi de você ter exemplificado, e manter uma régua de relacionamento com ele. Falar que está verificando, dar retorno, dar prazo para dar retorno e manter esse contato e principalmente responder rapidamente é algo que ajuda a controlar essa ansiedade do cliente quando ele reclama, né? Exatamente. É que quando a gente, muitas empresas acabam, quando elas não entendem muito o Reclame Aqui em si, elas saem dando uma resposta pública, né? Então é importante que você conheça esse consumidor, que você talvez entre em contato com ele de forma externa ao Reclame Aqui, mas você diga, olha, estamos avaliando, eu vou responder de forma pública quando tiver essa solução, porque a gente está trabalhando. Então você setou ali uma expectativa, né? Você teve um alinhamento em relação a isso, mas você não saiu respondendo de forma pública. Então isso ameniza, porque quando você responde que você vai verificar como fazer isso de forma pública, esse cara está frustrado, porque você não resolveu o problema dele. Então, ele vai ter ali, provavelmente, você vai jogar fermento na frustração dele. Então, tem essa boa prática, né? É algo que a gente até percebe, a gente, né, orienta, tem cursos em relação a isso, a gente tem o RA Educa, a gente tem conteúdos que a gente gera gratuitos, né? Que é muito para orientar as empresas que passam a responder ao nosso canal. E a gente é muito aberto, assim, até quando se tiver aqui você que é empresário estiver nos ouvindo e tiver interesse, a gente tem alguns cursos gratuitos de que auxiliam, né, como que são as boas práticas, para você, no final do dia, construir essa reputação e aumentar a tua credibilidade para vender mais. Perfeito. E ferramentas, né? A gente gosta muito de falar ferramental aqui, como ajudar o nosso cliente, que muitas vezes está começando a tecnificar o seu negócio. Eu acho que ferramentas de acompanhar e de monitorar como tem sido isso, a gente tem o próprio Reclame Aqui, a gente tem é bom ficar de olho no Google Meu Negócio, né? Também é uma referência de reputação. A gente tem as redes sociais. Se você está dentro dela, você já vira uma vitrine, né? Então, é muito importante monitorar comentários nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, se tiver, é bom olhar os comentários também. Tem mais ferramentas aí que vocês têm aí na mente? Eu acho que como primeira ponto de contato do seu cliente, normalmente hoje é o WhatsApp, tem que dar uma atenção especial por ali, né? Inclusive a Poly surgiu muito com essa demanda, com essa necessidade. Uma outra empresa, entre os sócios trabalhavam, a gente tinha ali uma necessidade de atender mais rápido os clientes no WhatsApp, estava gerando gargalos e com isso clientes estavam esperando 6 horas para ser respondido, um dia inteiro, até mais do que isso. E essa primeira frustração estava começando a gerar Reclame Aqui, gerar problemas de reclamação no Google e afins. Então, essa primeira porta de entrada também precisa ser considerada tanto para a parte reputacional quanto para a parte de relacionamento com o seu cliente. Então, começar fazendo um bom trabalho no WhatsApp e encaminhando em todos os demais canais, né? Isso aí. Tem mais ferramentas aí que você acha que é importante para monitorar aí, para construir reputação, Guilherme? Eu concordo com o Gabriel. A gente inclusive, é cliente, é parceiro, né, em relação a Poly. O WhatsApp ele tem uma característica de ter um imediatismo maior, né, mas hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem bots ali para ajudar, porque muito se diz que o consumidor ele quer um contato mais humanizado, mas no final do dia ele quer resolver o problema, né? E a gente está avançando, eu acho, em relação não é que não faz sentido você ter uma automação. Na verdade, faz sentido você resolver o problema e é isso, né? Então, bem colocado o canal do WhatsApp. Em relação a outros canais, eu diria que onde faz mais sentido. Você vai construindo, se você tiver um lugar físico, é importante você ter o GMB, né, o Google My Business. Reclame Aqui é muito importante, as redes sociais são importantes. A questão de velocidade, ela varia de canal para canal, né? De novo, se estiver no WhatsApp, a expectativa de que você tenha algo mais em tempo real, ela é verdadeira. Em outros canais, talvez você tenha uma tolerância um pouco maior.
Mas é importante, é onde o teu cliente está, é importante você estar monitorando. E acho que, como a gente está falando também, né, de SMB, que são empresas menores, a gente sabe que talvez o empreendedor que está ali na frente, ele é o cara do marketing, é o financeiro, é o vendedor, então ele não tem ela não tem essa estrutura como um todo, mas hoje a gente tem ferramental, eu não diria nem só o Reclame Aqui, eu diria a Poli está aí para ajudar, né, você ter a questão de algumas automações, então existe ferramenta para auxiliar mesmo que aquela empresa que tenha poucos recursos de pessoas. Excelente. Bom, Guilherme falou, Gabriel falou, e agora eu vou falar, a Poli pode te ajudar a construir reputação, pode te ajudar nesse problema de atendimento do cliente. Por quê? Porque a Poli pode te ajudar a atender mais rápido, nossos chatbots, nosso autoatendimento pode fazer uma triagem do seu cliente e dar uma resposta mais rápida. Tem uma informação muito bacana que a gente traz aqui, que reputação também está relacionada a isso, mas é tão importante para o cliente o tempo de resposta que 50%, 50% das vendas saem para a empresa que responde primeiro o cliente no WhatsApp. A chance de você converter, na verdade, é 50% maior, tá? Então você tem muitas chances de converter muito mais vendas se você responder o seu cliente antes do seu concorrente. Então, o tempo de resposta é muito importante e manter a conversa com o seu cliente é muito importante. E uma ótima forma de fazer isso é com uma plataforma de atendimento omnichannel, que é a Poli. Você vai poder centralizar os seus canais, atender o cliente que você está atendendo no WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger. Então, você pode inclusive unificar esse contato. Se ele te chamou no Instagram e você puxou ele no WhatsApp, você unifica o contato e mantém um atendimento dele. Você registra cards para entender como que está o processo, o andamento da solicitação daquele cliente. Você tem pesquisa de satisfação, que é muito importante para a reputação também, entender como que está sendo o atendimento. Qual foi a satisfação desse cliente com o atendimento que foi prestado para ele. Tudo isso tem dentro da plataforma da Poli. Se você não conhece, essa é uma ótima oportunidade para você conhecer. E tem um QR Code na tela aí, se você entrar em contato conosco aqui na live até o final desse mês, você tem 50% de desconto na primeira mensalidade. Então, uma grande oferta. Se você não conhece ainda a plataforma, entre em contato conosco, leia o QR Code, fale com o nosso time e peça uma apresentação que a gente vai te mostrar um pouquinho como que a gente pode te ajudar a solucionar todos os seus problemas de atendimento. E Reclame Aqui, a gente pode encontrar também o Reclame Aqui, principalmente para o serviço de verificação, né, Guilherme? Como que a gente pode achar vocês aí, a empresa, o pessoal que está nos assistindo, pode encontrar vocês para usufruir dos serviços do RA? Perfeito. Eu vou conseguir aqui, tá, uma condição diferenciada. Então, aí eu quem está gosto. nos assistindo até o dia 15 de novembro, esse produto de verificação... 15 de novembro não, né? 15 de dezembro. 15 de dezembro. Exato, 15 de dezembro. Tá bom. 15 de dezembro. Então, essa verificação que esse selo de verificação do Reclame Aqui, você vai conseguir dentro da tua página. Se você não tiver cadastrado, cadastra a tua página, adquire esse produto, você vai passar por uma verificação onde a gente tem alguns critérios de segurança, e a partir desse momento que você passou, você consegue utilizar isso de forma proativa nos seus canais. Então, na rede social, você antecipa essa objeção. Eu comentei alguns cases ali, mas eu lembrei de mais dois. Excelente. Tem um segmento de e-commerce que é de câmera fotográfica, câmera cara, assim, e tem algumas empresas que elas estão utilizando dentro do funil ali do checkout, quando você está finalizando a compra, tem lá o RA verificado. Então a gente tem um link que direciona direto para a página do Reclame Aqui, e certamente isso está trazendo um bom resultado, porque naquele momento que você está em consideração, ali naquele final, eles incluíram essa certificação, essa verificação que o Reclame Aqui faz. Então eu vou conseguir aqui uma promoção exclusiva, R$1 no primeiro mês, depois aí volta ao preço habitual, parte de R$49. É o lugar. Excelente. Excelente, é uma grande oportunidade para quem está nos vendo aí, viu? Gabriel, suas considerações finais aí sobre reputação, aumento de faturamento, como a reputação impacta o negócio dos pequenos e médios negócios aí? Maravilha, eu acho que é importante começar a preocupar com isso desde já. Então, se você já não tem uma operação preocupada com isso, uma pessoa que seja, um mindset para atender melhor o seu cliente e principalmente resolver os problemas que venham a ocorrer, eu acho que é importante já começar a criar processos, criar um plano para
como você vai atender melhor e como você vai resolver mais rápido e da maneira mais eficiente possível os problemas que eventualmente vão ocorrer. Não tem como fugir disso. O mais importante é saber como lidar, o que fazer para conseguir fazer este problema virar uma grande satisfação para o seu cliente. Legal. E Guilherme, vai lá com toda a sua maestria de especialista no assunto. O que você deixa de mensagem final para o nosso espectador que está aí absorvendo conhecimento conosco hoje? Quais são suas considerações finais sobre o tema reputação e sucesso do pequeno e médio negócio? Perfeito. Eu acho que é aquilo, aquela empatia com o cliente, afinal, todos nós somos, né? Às vezes a gente precisa se colocar na cadeira de consumidor e tentar entender também que quando vem o cliente para a nossa empresa, ele tem expectativas, então ser muito empático, transparência nos processos, atender os diversos canais, porque hoje o consumidor ele é multicanal. Tem mais um dado que até 2030, 50% da população mundial vai ser Z e alfa, ou seja, é um público muito mais crítico, nativo digital, autodidata online, imediatista em alguns casos. Então, é um processo que a gente está vendo uma evolução muito rápida, né? E o consumidor, seja quem for hoje, pega o exemplo do meu pai. Meu pai, um dia que eu fui apresentar a Alexa para ele, já tinha em casa. Eu, oi? Como assim? Né? Quando eu fui falar de Reclame Aqui, ele, comprei negócio de um marketplace que eu nunca tinha ouvido falar, mas aí ele foi consultar o Reclame Aqui e viu o rostinho lá de roxo, e aí ele entendeu que é toda uma furada. Então, assim, independente da idade, né, eu acho que está muito rápido, as coisas estão muito rápidas, a gente precisa entender que o consumidor, ele está em todo lugar, é multicanal, e a gente precisa estar atento a isso, né? Quando a gente antecipa as objeções que possam vir a ter, a gente provavelmente potencializa a consideração de compra. Excepcional. Então entendemos aqui que a reputação é a melhor estratégia que você tem para investir para fidelidade, né? Para fidelizar cliente, para conseguir mais vendas. Investir em confiança, em reputação, é investir no crescimento da sua empresa. Então, queria agradecer aí, Guilherme, a sua disponibilidade para bater esse papo conosco. Agradecer ao Gabriel pela presença também. Onde que o pessoal encontra o Reclame Aqui? Nas redes sociais, na internet? Onde que a gente acha? Bom, a gente está presente no Instagram, no YouTube, a nossa plataforma mesmo, né, o nosso site. Baixem o aplicativo ele traz ali, tem extensão, tem um aplicativo, a gente não é só sobre reclamação, a gente para fazer essa verificação, a gente tem cupons de desconto, a gente tem oportunidades em empresas que participam do ranking, né, onde a gente tem algumas atrações ali de desconto. Então, tem uma série de possibilidades. A gente está crescendo bastante. Eu até acho que a gente perdeu a possibilidade aqui de falar um pouco sobre como nasceu o Reclame Aqui, mas eu me coloco à disposição. A história é bem interessante e a gente está seguindo por um caminho muito maior. A missão é muito maior do que quando nasceu. Legal, vai ser um papo para uma... Eu queria que a gente tivesse mais conversas, tá? Eu devo te encher aí a paciência, porque eu acho que o tema é extenso, o assunto é complexo e dá pra gente bater muitos outros papos ainda, tá? Sobre o assunto. E a Poli também tá presente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube você nos encontra também, então não deixe de se inscrever no nosso canal. A gente tá no TikTok também. Nós estamos nas plataformas de podcasts, então estamos no Deezer, no Apple... YouTube, podcasts também, então estamos presentes, Spotify, estamos presentes lá, então nos acompanhe, continue acompanhando o Conexão Poli Digital, que vem para ajudar a todos a profissionalizar o seu negócio. Queria agradecer a todos e não se esqueçam, confiança gera resultados. Até a próxima, pessoal!